Projeto que substitui o teto de gastos e prevê novas metas para equilibrar as contas do governo é aprovado na Câmara. STF suspende vínculo de emprego entre motorista e aplicativo. E você vai ver também. Petrobras vai pedir que Ibama reconsidere exploração na Foz do Amazonas. Receita Federal libera hoje consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. OMS alerta, mundo deve se preparar para surto mais mortal do que a Covid-19. Na mesma escolinha de futebol, onde Vini Júnior deu seus pontapés iniciais, jovens compartilham e temem a dor sofrida pelo craque. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A gente começa essa edição falando de política. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto do novo marco fiscal. O projeto recebeu apoio de ampla maioria dos deputados. Foram 372 votos a favor e 108 contrários, mas o texto ainda pode sofrer alterações. Era necessário o apoio de pelo menos 257 deputados para aprovação. Mas o texto base conseguiu muito mais. Foram 372 votos favoráveis, 108 contrários e uma abstenção. Ainda pode haver mudanças no conteúdo do texto. Isso porque os chamados destaques, que são os pedidos de análise separada de alguns trechos do projeto, precisam ser votados. Foram 5 destaques apresentados, 4 pelo PL e 1 pela Federação PSOL-Rede. A discussão sobre eles deve acontecer nesta quarta-feira. A votação do projeto foi possível graças a uma intensa articulação do relator, o deputado Cláudio Cajado. Para garantir o consenso e a aceitação da proposta, ele teve que se reunir com os líderes dos partidos e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ainda assim, houve apresentação de 109 emendas de plenário, mas todas foram rejeitadas. O presidente Arthur Lira destacou que o texto aprovado deve trazer segurança para o mercado, mas também levou em conta a responsabilidade social do governo. É uma sinalização para o país. O mercado tem a sua importância, os empresários têm a sua importância, a economia e o investimento privado precisa ser ressaltado, como, com todo o rigor do texto, com as modificações que ocorreram por parte da Câmara, a gente tem a exata noção de que o Brasil não abriu mão da responsabilidade fiscal, mas vai olhar também para as desigualdades sociais, econômicas, estruturais. O projeto do novo marco fiscal foi votado em regime de urgência. A matéria foi apresentada pelo governo no Congresso no dia 18 de abril e agora seguirá para análise no Senado. Olha, e ainda sobre esse assunto, o Palácio do Planalto avalia 4 nomes para a relatoria do marco fiscal no Senado. O mais cotado para a função é o senador Omar Aziz, que já, inclusive, teria sido consultado segundo seus aliados. Cálculos iniciais do governo apontam para uma aprovação tranquila do arcabouço no Senado, com apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. E olha só, mais uma promessa de campanha do presidente Lula está em xeque no Congresso. A equipe econômica do governo tenta negociar uma reforma tributária onde os benefícios da Zona Franca de Manaus sejam mantidos. Um dos principais pontos a ser discutido é que a reforma tributária pretende extinguir o imposto sobre produto industrializado. Itens produzidos na Zona Franca de Manaus já não pagam este IPI. Empresários da região pedem que seja mantido o IPI para produtos de fora da Zona Franca, como forma de não perder a competitividade. De acordo com o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, estão sendo feitas reuniões com empresários da região e representantes do governo do Amazonas. O objetivo é encontrar um modelo mais eficiente na geração de emprego e renda com uma leve transição. O secretário de Fazenda do Amazonas informou nesta semana que ainda está aguardando uma proposta formal da equipe econômica. Criada em 1967 e com validade assegurada até 2073, a Zona Franca concede benefícios fiscais para indústrias instaladas na região com o objetivo de fomentar empregos e gerar renda na Amazônia.
O relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, afirmou em abril que é preciso respeitar contratos e, por isso, defendeu a manutenção da Zona Franca de Manaus até 2073. E a Petrobras anunciou que vai protocolar um pedido para que o IBAMA reconsidere a decisão que proibiu a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. A estatal alega que cumpriu todas as normas estabelecidas pelo Instituto e se compromete a atender novas exigências. Segundo a Petrobras afirmou em nota, o pedido de reconsideração será protocolado ainda nesta semana. A estatal adiantou que apresentará medidas de segurança adicionais para o trabalho de exploração de petróleo próximo à foz do rio Amazonas, além daquelas que já constavam na primeira solicitação. Um dos itens será a adoção de ações, se comprometendo a melhorar o cuidado e a prevenção com a fauna local. A Petrobras ampliará a base de estabilização de fauna no município de Oiapoque, no Amapá, que atuará em conjunto com o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna, construído pela estatal em Belém. A companhia lembrou que a distância entre o centro de Belém e o local da perfuração foi um dos temas de atenção destacados pelo IBAMA na sua avaliação que recusou a licença. Por isso, será feita a ampliação da base de atendimento. O campo de exploração pretendido pela empresa tem potencial de produção de 14 bilhões de barris de petróleo e está a 175 quilômetros da costa do Amapá. O secretário executivo do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, disse que o pedido da Petrobras havia sido negado pelo IBAMA porque não foi comprovada a segurança ambiental do projeto, mas que isso não impede que o processo evolua. É muito comum, quando uma pessoa vai comprar um medicamento na farmácia, que o balconista peça ali o número do CPF, não é, Kleber? Sempre acontece, né? Acontece direto, não é? E esse documento, ele é pedido com aquela prerrogativa de que ele vai dar um desconto na compra. Mas o que parece ser uma vantagem pode ser a senha para uma invasão de privacidade. Exatamente, Dani. Olha só, isso porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, está investigando as redes de farmácias e drogarias por uso indevido dessas informações. Existe a suspeita, inclusive, olha só, de que algumas informações sobre o uso de medicamentos estariam sendo repassadas para terceiros, como, por exemplo, para planos de saúde. E eles poderiam cobrar mensalidades mais caras de seus clientes em caso de problemas crônicos de saúde. E esse, aliás, é o tema polêmico da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado Dori Bucô, que é especialista em defesa do consumidor. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. Muito agradeço a todos. Dori, indo direto ao assunto agora. Hoje, o consumidor que fornece seus dados pessoais para uma farmácia, ele não tem nenhuma garantia de que esse sigilo das informações será respeitado? Eu quero esclarecer que já existe uma lei estadual em São Paulo, a 17.301, que proíbe essa solicitação condicionada a um desconto. E como vocês colocaram muito bem, pode ter a Lei Geral de Proteção de Dados, uma invasão de privacidade e ainda a proibição pelo Código do Consumidor também de aproveitar do desconhecimento da pessoa para impingir serviços. Dori, existem suspeitas de que essas informações estejam sendo usadas indevidamente, como no caso que a gente citou dos planos de saúde. Existem outras suspeitas de possíveis formas de utilização dessas informações? Existe. Dani, os dados pessoais financeiros são nossos, ninguém pode usufruir disso daí. Então, existe essa possibilidade de eles estarem sendo comercializados e, com isso, nós teremos uma invasão da nossa privacidade. Questões de sexo, cor, política, ninguém pode saber, e muito menos os nossos dados financeiros e pessoais. Não faça isso. É proibido e tem que ter até placa na farmácia, em corredores, de fácil visualização dessa proibição. Mas é importante a gente lembrar também, Dori, que esse procedimento não começou agora. Já faz tempo que ele vem sendo feito. É possível excluir esse histórico, obrigar as empresas, por exemplo, a apagar nossos dados, ou agora é tarde demais? Não é tarde demais.
Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que surgiu em 2018, as farmácias têm que ter um especialista na questão de internet e também um advogado que entenda dessa questão, porque as multas são até 50 milhões em situações de mau uso dos dados privativos. E vocês da imprensa sabem muito bem, recentemente houve uma invasão de mais de 220 milhões de dados de brasileiros. É mais dados do que brasileiros. Dori, então nos ajude a partir de agora. O que fazer diante do tal pedido do balconista? CPF, por favor. Não vou lhe dar nada, não sou obrigado. Isso é proibido pelo Código do Consumidor e tem lei estadual que proíbe. 17.301. Isso aí já basta. Se começar a insistir, aí denuncie no Reclame Aqui, no Procon e na nossa rede, que estaremos à disposição para defender. Tá certo, nós acabamos de conversar com o advogado Dori Bucco, que é especialista em defesa do consumidor. Muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora. Até a próxima. Até a próxima. Bom, a gente muda de assunto agora para falar que a Receita Federal liberou hoje, às 10 horas da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O sistema apresentou um pequeno congestionamento nas primeiras horas, mas agora já funciona normalmente, você pode fazer sua consulta. Quem acertou as contas com o Leão pode então, como eu disse, entrar e conferir se já recebeu a restituição, aliás, se vai receber neste primeiro lote. De acordo com a Receita, 4.129.925 contribuintes serão beneficiados. O valor total do primeiro lote é de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Essa é a maior quantia já desembolsada pelo fisco em um lote de restituição. Contribuintes com prioridade legal farão parte dessa primeira lista. Os demais receberão a restituição antecipadamente por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado pelo recebimento do montante via Pix. Entre os integrantes do grupo de prioridades legais, 246 mil são idosos com mais de 80 anos. 2.400.000 têm entre 60 e 79 anos e 163 mil apresentam alguma deficiência física ou doença grave. 1 milhão tem o magistério como a maior fonte de renda. Quem ainda não entregou a declaração tem até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio para fazer. A perda do prazo acarreta em uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode alcançar 20% do imposto devido. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o vínculo de emprego entre os motoristas e as plataformas de aplicativo. Vamos ver. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele negou a existência de vínculo empregatício entre motoristas e aplicativo de transporte, anulando o veredito do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais. A Justiça Mineira havia reconhecido a relação de serviço com a Cabify, uma empresa de serviços de transporte privado. Essa foi a primeira decisão da Corte sobre o assunto. Segundo o ministro, a relação entre o motorista de aplicativo e a plataforma de serviço é análoga à do transportador autônomo, uma vez que o motorista tem sua própria afiliação e mantém uma relação comercial com a empresa de aplicativo. Moraes acrescentou ainda que o STF já definiu que existem vários tipos de contrato de trabalho, além da estrutura tradicional da CLT. E as empresas de aplicativo se enquadram nessa diversidade. A estimativa é de que 1 milhão de brasileiros trabalhem atualmente para plataformas de aplicativos, como motoristas ou entregadores. E veja a seguir, OMS alerta, mundo deve se preparar para surto mais mortal do que a Covid-19. E na mesma escolinha de futebol, onde Vini Júnior deu seus pontapés iniciais, jovens compartilham e temem a dor sofrida pelo crack. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo. 1h18 pelo horário de Brasília e voltamos para falar sobre saúde.
Olha só, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para a importância de todos os países se prepararem para um surto mais mortal do que a Covid. Nesta quarta-feira foi lançada uma rede global para detectar e prevenir ameaças de infecções. A iniciativa foi anunciada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, que destacou a importância da preparação pelos países para novas emergências sanitárias. A nova rede utiliza como base de dados informações genômicas de agentes causadores de doenças, a partir da análise do código genético de vírus, bactérias e outros micro-organismos. O objetivo é compreender melhor características das infecções, como sintomas, transmissão e riscos para a saúde. De acordo com a OMS, cientistas e especialistas de saúde pública poderão identificar e rastrear as doenças com base nas informações. A partir disso, a ideia é prevenir e responder a surtos como parte de um sistema mais abrangente de vigilância, além de desenvolver tratamentos e vacinas. Com a operacionalização da rede, a OMS destaca que os países poderão detectar e responder a ameaças de doenças antes que elas se tornem epidemias ou pandemias. Em reunião com o primeiro-ministro russo, o presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o país vai defender os interesses fundamentais da Rússia. China e Rússia fortaleceram as relações diplomáticas e comerciais na última década, tendência que se acelerou desde que a Rússia lançou a ofensiva contra a Ucrânia. Hoje, as relações entre Rússia e China estão em um nível alto sem precedentes. Elas são caracterizadas pelo respeito mútuo aos interesses do outro, pelo desejo de responder de maneira conjunta aos desafios que estão associados à turbulência crescente na área internacional e à pressão das sanções ilegítimas do coletivo do Ocidente. A China se declarou neutra no conflito e pediu respeito à soberania dos estados, mas nunca condenou publicamente a operação militar ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin. O premier russo Mikhail Mishustin chegou nesta semana à China e participou na terça de um fórum econômico em Xangai, antes de viajar para Pequim para se reunir com o primeiro-ministro Li Qiang e com o presidente Xi Jinping. E a chamada guerra ao terror deflagrada pelos americanos em diversos países do mundo após os ataques às Torres Gêmeas de Nova York em 2001 foi responsável por mais de 4.500.000 mortes. O levantamento, intitulado como A Morte Sobrevive à Guerra, o impacto reverberante das guerras pós-11 de setembro na saúde humana, tem tradução livre e aponta que morreram entre 4.500.000 e 4.600.000 pessoas, direta ou indiretamente, em função de conflitos com a participação dos Estados Unidos em países como Afeganistão, Paquistão, Iraque, Síria e Somália, nos quais as tropas norte-americanas participaram com menor efetividade. Desse total, aponta o estudo, ao menos 3.600.000 foram vitimadas por efeitos provocados pelos conflitos, como doenças e fome resultantes da destruição das economias desses países. O levantamento aponta ainda uma grande lista de fatores causados pelas guerras que contribuíram para as mortes, como colapso econômico resultando em perda de meios de subsistência e insegurança alimentar, destruição de serviços públicos e infraestrutura de saúde, contaminação ambiental e trauma e violência reverberantes. No documento ainda foi apontado as dificuldades de catalogar com precisão dados sobre mortes em um ambiente opaco como de uma guerra, com restrições políticas de disseminação de informações, aliada às dificuldades práticas de um teatro de guerra. Se na Espanha o Vinícius Júnior tem sido vítima de preconceito e sofrido ataques racistas, aqui no Brasil ele é um ídolo incontestável, principalmente para as crianças. E não só pelo que ele faz dentro do campo, mas também por sua história de superação fora dos gramados, não é, Kleber? Muito bem falado, Dani. Nós, inclusive, vamos agora até a escolinha de futebol do Flamengo, onde o Vinícius Júnior deu seus primeiros chutes. Para os garotos de lá, o Vini Júnior, que já era ídolo no futebol, virou também um exemplo na luta contra o racismo. Vamos ver, Dani? Vamos. Vinícius Júnior, destaque do Flamengo, craque do Real Madrid e da seleção brasileira, nasceu e cresceu em São Gonçalo, cidade do Rio de Janeiro. Na opinião de muitos, o atacante de 22 anos já é o melhor jogador do planeta.
Mas após vários episódios de racismo sofridos pelo jogador na Espanha, o duelo mais difícil que o craque brasileiro enfrenta atualmente não é dentro das 4 linhas e nem no esporte. É um cara honesto, que está lutando para crescer cada vez mais, um ótimo jogador. É tipo assim, o Brasil e o mundo não consegue admitir que um preto favelado tá no topo, um dos melhores do mundo. E é isso aí que ele é, pô. Chamar o rapaz de macaco, pô, isso não, sabe, tem lógica uma coisa dessa, não tem lógica. De origem humilde, assim como boa parte dos jogadores, o atacante foi um dia apenas um jovem que sonhava em conquistar o mundo com a bola. Na escolinha de futebol do Flamengo em São Gonçalo, que Vinícius Júnior deu seus pontapés iniciais, os jovens não compartilham apenas o desejo de serem os próximos craques do futebol brasileiro, mas também a dor do atacante. Por aqui, funcionários do clube criticam a falta de iniciativas contra o racismo e afirmam que o atacante sempre se destacou pelo jeito doce, respeitoso e dedicado. O Vini ele sempre foi um menino sensacional, sempre foi um menino respeitador, sempre foi um menino dedicado ao futebol, sempre chegava, fazia o dele, sempre tentando ser o melhor, tentando se superar a cada dia, né? Recebendo todas as orientações dos professores, do treinador, tentando se superar e dar o seu melhor. Uma providência tem que ser tomada, algo tem que ser feito para que a gente possa viver num mundo melhor, né? Um mundo de igualdade, um mundo onde as pessoas se respeitam e que possamos, os culpados precisam ser punidos para que isso não aconteça mais, algo tem que ser feito. Mesmo diante do sentimento de impunidade e do racismo, Vinícius Júnior se destaca não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela força, resiliência e mentalidade com a forma que lida com a situação. Em São Gonçalo, cidade que o craque brasileiro ainda mantém forte conexão e fundou um instituto que leva o seu nome, os jovens também parecem compartilhar um pouco do jeito Vinícius Júnior de ser. A mãe da gente sempre dizia que a gente ser preto tem que ser 2 vezes melhor. E é isso aí, cara. Vou pra cima mesmo. Se tiver que enfrentar isso aí, a gente enfrenta. A nossa cor fala mais alto. Falou tudo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais!